Muito boa tarde a todos. Nós vamos acertando aqui o som. Boa tarde aos presentes. Visões. De acordo com as regras deste ciclo, o moderador, neste caso o próprio, que para além da Comissão Portuguesa de História Militar é um retornado, repatriado de Angola num avião de guerra inglês no dia 5 de outubro de 1975, juntamente com a família, neste caso farei a apresentação do currículo e após a comunicação colocarei uma ou duas questões complementares da comunicação, como é tradicional. Comecemos então pelo currículo. A professora Elsa Peralta é doutorada em Antropologia, é investigadora principal do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é investigadora associada do Instituto de Ciências Sociais, o ICS. A sua investigação baseia-se no cruzamento entre a antropologia, os estudos da memória e os estudos pós-coloniais e centra-se nas culturas, memórias e identidades pós-coloniais. No SECOMP, coordena o grupo de investigação, CITCOM, Cidadania, Cultura e Memória, e a linha de investigação, Legados do Império e do Colonialismo em Perspectiva Comparada. É também investigadora principal nos projetos da FCT Constelações da Memória, um estudo multidirecional da migração e da memória pós-colonial, e ARCA, Arquivo Digital de História e Memória dos Retornos das Colónias Africanas. Os seus trabalhos mais recentes incluem The Retornados from Portuguese Colonies in Africa, Narrative Memory and History, da Routledge de 2022, e com Nuno Domingos, Legacies of the Portuguese Colonial Empire, Nationalism, Popular Culture and Citizenship, da Bloomsbury 2023. Para além da autoria e edição de vários livros, artigos e capítulos académicos, e aqui permita-me destacar o caso da participação do próximo livro, Crepúsculo do Império, coordenado por mim e com Pedro Oliveira, editado pela Bertrand, e que será lançado no próximo dia 21 de novembro, e temos 37 autores. Foi também curadora, isto é importante, da exposição Retorno, Traços de Memória, produzido pela Câmara Municipal de Lisboa em 2015, portanto, uns 40 anos. Cara, doutora Elsa Peralta, o microfone é seu, e também o computador. Eu vou agora fazer aqui o ajustamento que tem a ver com compartilhar a tela da sua comunicação. Espero que do lado de lá não estejam a ver. Muito. Parece que tudo bem. Bem, enquanto prepara, sim, pode ir falando à vontade. Isto é um meio mais. As palavras gentis, o acolhimento tão amistoso e a vontade de interlocução que eu acho que está aqui bem presente nesta sala, e é um gosto estar aqui e dando continuidade a uma parceria, a uma colaboração, enfim, não direta, mas mediada pelo Pedro Aires Oliveira, de quem gosto muito e com quem tenho colaborado, e foi um gosto contribuir para o livro, e ficamos na expectativa, pelas boas razões, não pelas outras, a expectativa de o ver cá fora, essa magnus opus, não é? Esse calhamaço, traduzindo para o vernáculo, esse calhamaço que é o Crepúsculo do Império. Eu trago um tema que geralmente dá aso sempre a muitas interpretações e muitas polémicas, e como ao apresentar-me disse, vem trazer a minha visão. Vem certamente, mas é precisamente essa ideia das diferentes visões que eu procuro, de alguma maneira, com a minha investigação e com a investigação da minha equipa, ultrapassar, no sentido que eu acho que é importante, e eu sou uma antropóloga e uma historiadora, salvo seja, mas uma historiadora da memória, mas de facto, à medida que eu fui estudando este tema, fui-me apercebendo da necessidade imperiosa de estudar as dimensões historiográficas, porque a partir de um estudo criterioso, sistemático das fontes,
nós podemos, de facto, sustentar não visões, mas a realidade, ou uma aproximação a ela, porque há várias, não é? Há sempre várias, mas há, de facto, dimensões factuais e que, como este tema é tão carregado, pelo facto dele, enfim, se ter constituído no momento em que se constitui, não é? Como um tema, como um tópico de análise e como um fenómeno social de monta, e que, interessantemente, e esse é um aspecto que eu acho que também deve ser sublinhado, interessantemente, apesar da importância do fenómeno massivo, súbito, o impacto que teve, continuado no momento e depois continuado na sociedade portuguesa, a perturbação tremenda que causou às próprias pessoas que foram envolvidas no repatriamento, tudo isso não correspondeu a um corpus de investigação, enfim, eu não vou diminuir os trabalhos que foram feitos, mas que correspondesse à importância do fenómeno, à importância histórica e sociológica e cultural do fenómeno. E, portanto, eu depois também venho trazer isso. Antes de mais, eu quero começar por deixar aqui imediatamente o tributo à equipa, às pessoas com quem colaboro. Fazemos uma equipa que tem estudado nas suas diferentes dimensões este tema. Cada um deles vai trazendo, ou cada um de nós vamos trazendo, novos aspectos, novos dados, novas visões, e portanto é uma equipa bem coesa, muito colaborativa, e que eu penso que esse corpo de trabalho, que procura nenhuma destas pessoas, por acaso não é verdade, há um que é um descendente de retornados, mas temos um alemão, temos uma francesa, sou eu, que não tenho qualquer relação pessoal com o tema, nem sequer com a guerra tenho, deve ter sido dos poucos casos, de exceção, que o meu pai, por razões diversas, não foi à guerra, apesar de estar na geração de o fazer. E o Bruno Góis, que é um mais jovem de todos, um jovem investigador, que de facto ele sim é descendente de retornados, por os seus avós vieram de Angola também na ponta aérea, em setembro, portanto cerca de um mês antes de si. Bom, e então o tributo que fica é um tributo não só por, enfim, de certa forma divulgar este corpo de conhecimento, mas também porque muitas das informações que eu vou trazer aqui hoje, que vocês vão ver que é bastante, enfim, uma apresentação bastante exaustiva do ponto de vista documental, é resultado não só da minha investigação individual, mas uma investigação colaborativa, cada um de nós trazendo aspectos novos e que, portanto, acho que posso dizer com alguma segurança que temos uma visão bastante abrangente e bastante sólida sobre o tema. Bom, tal como indica o título da apresentação, a mesma está dividida, enfim, numa lógica, numa abordagem diacrónica, está dividida entre os acontecimentos do repatriamento propriamente dito e depois uma segunda fase dedicada às questões da memória, não dividindo a apresentação em dois setores, em duas secções individualizadas, porque elas são comunicantes, porque as questões da memória ou da não memória, eu não digo desmemória, mas da não memória dos retornados, são muito relacionados com o próprio contexto de repatriamento e o próprio contexto político português em que o repatriamento aconteceu. Bom, começando porque eu tenho muito material para mostrar e vou procurar ser abrangente e ao mesmo tempo dar uma visão com algum pormenor sobre este tema. E também com a documentação que eu trago aqui, tenho essa preocupação em, enfim, desconstruir as tais visões, ou melhor, mostrar que algumas visões não têm a sustentação enfim, que as pessoas muitas vezes atribuem a esta população.
Vamos começar pelo princípio, não é? Que é um bom sítio para começar. Eu até poderia pôr o princípio antes, no 25 de Abril, mas de propósito não o fiz, porque não quero criar aqui uma linhagem entre o 25 de Abril, descolonização, retorno, portanto a culpa é do 25 de Abril. Não quero, de facto, apesar de serem dimensões indissociáveis, mas quero começar então com, enfim, o ato do reconhecimento que foi enfim, problemático, debatido, não consensual, do reconhecimento pelo general Spínola do direito à independência, que não sendo essa a visão que ele tinha, propagava no Portugal e o Futuro, publicado em 1973, a sua visão federalista, mas que não encontrou respaldo nem no MFA, nem na população portuguesa cansada da guerra, que veio para as ruas clamar, bradar pelo fim imediato do conflito, e nem pelas forças geopolíticas internacionais e nem pelos movimentos de libertação que se recusavam a depor as armas e que, portanto, intensificaram, em alguns casos, até a luta armada para pressionar a via da independência. E assim, essa via foi estabelecida, e com a via da independência estabelecida, iniciam-se os acordos, as conversações para a independência, e estamos a falar, eu aqui vou focar nisso, depois vai ser corroborado pelos números, há aqui uma opção de me focar naquilo que são as chamadas colónias de assentamento, ou as colónias de povoamento, que tinham uma população portuguesa europeia, pois essa é que já vou à questão da nacionalidade, uma população de origem europeia muito substancial, contrariamente àquilo que acontecia na Guiné ou em Cabo Verde. E, portanto, é aqui que se faz, não é? Nestes dois contextos, que se faz, de facto, o grande debate para a descolonização. É aí que ela tem as grandes reverberações para aquilo que nos interessa, que é o assunto do retorno, porque o retorno acontece, o repatriamento acontece precisamente porque existiam substanciais populações de origem europeia, e que essas populações foram confrontadas com a questão da possibilidade do ter de regressar, e depois eu também falo dos números, o que é que isto representa o regressar, o que é que representa o retornar, e para quem é que isso representava efetivamente, isto depois convocando a complexa questão da nomeação de retornado a estas populações. Portanto, acordos de Lusaka com a Frelimo, e os acordos de Alvor com os três movimentos de libertação em Angola, e num clima que eu penso que os jornais da época nos dão uma janela de entrada para aquilo que não só é a reconstituição dos factos, mas é também o sentido do tempo, não é? Aquilo que era a ambiência cultural, política, social da altura, e que nos permite perceber como é que, porque, enfim, a história analisa retrospectivamente, mas e estes documentos dão-nos acesso aos factos retrospectivamente, mas depois há o sentido. E o sentido às vezes é mais difícil de apreender, temos que o ler nas entrelinhas. E quando nós lemos nas entrelinhas, o que nós vemos é uma atmosfera exultante, otimista, quase que eu diria, roçando a utopia, e que, portanto, os povos irmãos enfim, num propósito comum, caminhando para a independência, enfim, ou por inocência, ou pela pressão das próprias circunstâncias, ou por também um certo sentido de oportunidade política do momento, de facto, a maneira como as negociações foram feitas e os acordos foram definidos, deixava espaço para uma conflitualidade política e social considerável, que na verdade acaba por estar ainda presente nos países então tornados independentes, nas novas nações. No caso dos acordos de Lusaka,
7 de setembro de 1974 ainda, vieram a influir fortemente e ter uma grande reverberação na própria política nacional, com acusações de que o Spínola estaria também envolvido em umas movimentações que vieram a ocorrer em Moçambique e que no próprio dia 7 de setembro deram lugar a uma tentativa de golpe, o chamado assalto ao Rádio Clube. O assalto ao Rádio Clube de Moçambique é algo que está profundamente por estudar. Existem contributos, certamente, mas quantos mortos, o que é que aconteceu exatamente, o golpe, o contragolpe, o que é que isso representou efetivamente, logo no ano, naquele ano de 74, o que é que isso representou do ponto de vista da vinda das populações de origem europeia, das populações de origem portuguesa branca, para Portugal. Aquilo que nós tivemos acesso é que de Moçambique, nesta altura, de facto, houve um êxito considerável logo por ocasião do 7 de setembro. Trata-se de uma conturbação muito grande que aconteceu em Lourenço Marques, ex-Lourenço Marques, hoje Maputo, mas também em outras localidades, como Vila Peri, e que fez com que, enfim, houvesse toda uma onda de violência arbitrária e as populações, enfim, num estado de pânico social, fugiram. Muitas vezes os maridos mandavam as filhas e as meninas e as mulheres para umas férias na metrópole ainda, mas na expectativa de ver se as coisas acalmavam. E de facto a informação, a documentação mostra-nos que as coisas acalmaram e que houve muitos que voltaram. E que, portanto, a situação do êxodo que nós, enfim, está no nosso imaginário coletivo é muito mais relativa à Angola, senão, quer dizer, esse movimento súbito e muito concentrado num determinado período de tempo é mais relativo à Angola do que em Moçambique. Moçambique teve ondas e, inclusivamente, com muitos portugueses a ficarem para além da independência de Moçambique, porque os próprios acordos de Lusaka previam isso para, de certa forma, ajudarem à transição do país e não deixarem as estruturas, as técnicas, os quadros mais especializados abandonarem repentinamente e deixarem, no fundo, os destinos do país numa situação complicada. Logo em 74, portanto ainda antes dos acordos de Lusaka, já havia um movimento de saída, uma grande preocupação e um grande descontentamento, muita mobilidade, alguns a irem para a Rodésia, para a África do Sul, portanto a procurarem perceber onde é que se podiam estabelecer, avaliar a situação em cada momento. A Frelimo perguntava então porquê sair de Moçambique, porque é que os brancos não podem ficar. Aliás, se nós andarmos para trás, vemos novamente aqui Angola, independente para todos os angolanos, e o mesmo sentido que parecia ainda também transpirar em relação a Moçambique. Não tendo acontecido uma situação como aconteceu de Angola, que já vamos ver em detalhe, em relação a Moçambique, de facto, os portugueses brancos, muitos ficaram, mas, enfim, o próprio endurecimento das condições políticas, uma radicalização política em Moçambique, sob a Frelimo, que é conhecido, os campos de reeducação, um conjunto enfim, profunda alteração daquilo que eram do estilo de vida àquilo que eram chamados privilégios da população branca e que veio criar um clima propício gradualmente ao regresso dos ex-colônios. Que foi depois, enfim, exacerbado com o decreto a primeira resolução e depois o decreto, a resolução do Comitê Político Permanente de março de 77, de expulsão das pessoas nascidas em Moçambique, de facto, os brancos, mas que tinham nacionalidade portuguesa e, portanto,
dizer, há este movimento gradual, o que faz também com que o conceito aqui de retornado, como já vamos ver, possa ser complexificado. Em Angola a situação foi muito mais complicada, porque, havendo 3 partidos e face à vontade do MPLA imediatamente expressada, enfim, de um partido único, tal como tinha acontecido com a Frelimo em Moçambique, a vontade expressada, a vontade e a determinação de estabelecer um regime de partido único, apesar dos acordos do Alvor terem definido eleições constituintes, mas há uma disputa pelo poder suportada, não é, por os diferentes interesses e alinhamentos geopolíticos internacionais e, portanto, que rapidamente resultou numa situação de catástrofe. Em relação a Moçambique, logo no dia dos Acordos de Lusaka, no dia 7 de setembro, ficou conhecido na história, nos anais da história, como o 7 de setembro de Moçambique, o assalto ao Rádio Clube, em Maputo, Lourenço Marques, Maputo, mas também noutras localidades, na Vila Peri e noutros sítios, e de facto dando expressão a um conjunto de grupos constituídos, politizados, locais e inclusivamente também com fações, setores de africanos não alinhados com a Frelimo, a questão da Joana Simeão, por exemplo, e que suportaram, apoiaram esta tentativa de golpe, que foi uma tentativa fracassada, enfim, a Frelimo rapidamente restabeleceu a ordem e reprimiu o golpe. Com essa repressão do golpe, de facto, dá-se a toda a força, todo o vapor, a continuidade ao processo de descolonização que viria a acontecer em 75, tal como estava estabelecido nos Acordos de Lusaka, havia essa possibilidade das populações portuguesas brancas permanecerem no território, e até, inclusivamente, com a ideia do seu contributo para aquilo que seria, não é, o destino, a transição do ponto de vista governativo, porque, de facto, não existiam quadros que pudessem assegurar o bom funcionamento do país enfim, assim se decidiu e muitas pessoas, de facto, a ficaram, inclusivamente aquelas que tinham saído no 7 de setembro ou por volta disso, a situação... Enfim, restabelece uma certa situação de paz social e de paz política e as pessoas puderam regressar, algumas ficando para além da independência. Contudo, e este é o grande fator do esvaziamento das populações brancas de Moçambique, é de facto uma não correspondência com aquilo que são as expectativas de vida e as expectativas de liberdades políticas que estas populações estavam habituadas e, enfim, com a situação de privilégio que ocupavam na sociedade colonial. Depois estamos a falar de um contexto de radicalização, forte radicalização política, com o cerceamento de liberdades individuais e progressivamente os brancos foram saindo, não necessariamente para Portugal, muitos seguiram para a África do Sul, para a Rodésia e marcando também, ou melhor dizendo, assinalando uma feição, um perfil, claro que não é homogéneo, na população moçambicana, muito mais alinhado e muito mais politizado, com uma tendência, com uma ideia de uma independência branca à la Rodésia, do que acontecia em Angola, que era uma população, até pelo próprio perfil da colonização portuguesa para Angola e para Moçambique, para Angola, era feita com, enfim, estratos sociais mais baixos e mais fragmentados politicamente e mais chamados cafrializados, ou seja, mais também misturados com as populações locais. Foram saindo, dizia eu, para a Rodésia, para a África do Sul, e uma situação, esse exacerbar
da radicalização política da Frelimo e também a conflitualidade social e política, enfim, então, atinge o seu ápice com o tal decreto de expulsão no seguimento da resolução de 2 de março de 1977 do Comitê Político Permanente da Frelimo, no sentido de expulsar, não estamos a falar só de brancos, mas daqueles que tinham optado após a independência, pela nacionalidade portuguesa, tinham optado por reter a nacionalidade portuguesa e quem não quisesse a esta data optar pela moçambicana era então expulso do país. No caso de Angola, que é pronto, não conseguimos sair de Moçambique. Estranho. Ah, já deu? Já deu, pronto. Oi? Pronto. Ok. No caso de Angola, a situação é muito mais complexa. Desde logo, não quer dizer que não existissem, que existiam e que vieram depois a influir na guerra civil em Moçambique. Existiam outras fações, mas existiam 3 fações em Angola, contrariamente a Moçambique, que eram considerados os legítimos interlocutores com o Estado português nas negociações para a independência. Assim considerados porque eram aqueles que tinham lutado efetivamente contra as tropas portuguesas, tinham movimentos de libertação organizados, enquanto que no caso de Angola foi só a Frelimo que foi considerado como esse movimento, como esse interlocutor, como esse movimento organizado de luta contra Portugal. Ora, no caso de Angola, os 3 movimentos, FNLA, UNITA e MPLA, estavam apoiados por, enfim, tendências, arranjos geopolíticos internacionais num contexto de Guerra Fria que vieram a resultar enfim, com o objetivo do controle do território ou de parte do território, vieram resultar logo imediatamente, ainda em 75, na Guerra Civil de Angola, que havia com diferentes períodos de intensidade, mas durar até 2002. O MPLA e Agostinho Neto imediatamente se posicionam relativamente a uma tendência de partido único, com a UNITA a manifestar-se contra, o FNLA também, apesar de com outros, enfim, espaços geográficos de atuação, mas ainda assim em determinados locais também a proporcionar, a degladiarem-se com os outros movimentos. Foi muito forte no leste da Angola entre o MPLA e a UNITA, determinadas zonas que nós conseguimos encontrar nos arquivos, Malange, uma situação absolutamente trágica de pessoas pronto, enfim, territórios completamente abandonados, uma onda de violência em Luanda, em pouco tempo já faltavam os bens alimentares, há relatos de cortes de abastecimento de eletricidade, de água, tudo mais, e que enfim, cria uma situação não só de pânico social, mas também uma situação sanitária muito grave de abastecimentos e vamos ver, não é? E eu acho que este é um apontamento que na minha visão é muito relevante. Os meus entrevistados de Moçambique muitos declaram que de facto anteciparam a possibilidade de terem de sair. Os de Angola não. Tudo muito, muito pacífico, tudo muito a dizer, não, isto é lá com eles, é lá, 25 de Abril é lá com eles, nós podemos ficar, sem qualquer tipo de expectativa que o desenrolar dos acontecimentos iria obrigar à sua vinda para Portugal. E de facto, aquilo que eu recolhi é uma situação os relatos que eu recolhi revelam uma situação de profunda surpresa
e pânico em relação aos acontecimentos. Estamos a falar de repente estamos aqui todos na nossa vida e há uma situação de guerra civil descontrolada porque nos avanços e recuos dos diferentes movimentos, quer em Luanda, quer noutras cidades, e esse é um aspecto interessante, enquanto que a guerra acontecia no mato, estes conflitos do início da guerra civil acontecem nas cidades e, portanto, as pessoas que viviam bastante apartadas daquilo que era a realidade da guerra, de repente entram-lhes pelas portas adentro. E é uma situação de choque e que eu acho que vai influir depois também na memória deste tempo, que é uma dificuldade em compreender o que é que aconteceu, não é? Tem uma certa dissociação em relação aos acontecimentos. E os jornais portugueses dão conta disso mesmo, vão acompanhando a situação e dão conta do êxodo e do desespero dos que na altura eram chamados desalojados. Isto é um aspecto interessante, como em setembro ainda se chamavam desalojados, mas já lá vamos a essa questão. E de facto enfim, um episódio da história portuguesa que de uma tremenda intensidade, como eu dizia no início, não acompanhado da atenção sistemática, de uma análise séria, sistemática, substanciada, para de facto podermos termos um entendimento até das próprias pessoas. A situação trágica que acontece repentinamente, e é preciso ver que o governo português relutou durante muito tempo, em de facto, a organizar o repatriamento, até porque procurou-se até ao final, e esse é um dos problemas, é uma das acusações que é feita pelas populações, procurou-se até ao final que pudessem permanecer. Penso que o próprio governo não estava a perceber nada do que é que estava. Enfim, os acontecimentos ultrapassaram aquilo que eram as expectativas. O governo português tinha-se visto livre do problema, agora são independentes e nós vamos fazer outro caminho. Portanto, isto desagradava, era um problema para todos e procurou-se até ao final que as populações ainda permanecessem. Chegou a uma altura que a situação era de tal maneira trágica que obrigou, de facto, uma operação de evacuação em grande escala. Primeiro começou de uma maneira, enfim, pífia, para dizer o mínimo, com pequenos, ainda com muito poucos meios, mas à medida que não é que as populações em massa, estamos a falar de cidades, de aldeias que se esvaziavam, chegavam comboios, estes comboios, comboios, viaturas, as colunas de viaturas, pessoas a saírem da Chibia, a saírem de Malange, a saírem de todo o lado e a virem para procurar, sobretudo para o litoral e para Luanda, procurar a defesa, a proteção da tropa portuguesa, que também que estava a sair. Há relatos muito complicados portanto, estas fotografias que aqui tenho foram passadas pessoalmente, eu não sei se elas foram publicadas, mas elas foram passadas pessoalmente, correm aí nos blogs e, portanto, também são suscetíveis de terem, enfim, de serem de outros contextos. A segunda, o carro a arder, não consigo verificar, mas a primeira é de facto do repatriamento. Consegui verificar isso, do repatriamento dessas colunas de carros, que ora iam para a África do Sul, ora iam para o litoral, para vários locais, e muitas vezes eram de facto ficavam desprotegidas e podiam ser atacadas, pilhadas, e depois era o problema dos diferentes movimentos. Depois há os relatos da parte da vida, não é? Que é as pessoas que tinham um cartão de todos os partidos para, se no caso fossem interpeladas, não sei se o Sr. General corrobora isto, no caso de serem interpeladas, podiam mostrar, isto é o que me contam, podiam mostrar um e podiam mostrar outro. A ponta aérea, os números são de facto impressionantes, 250 mil evacuados de Angola desde meados de 74, já vos vou mostrar os números. Há aqui um apontamento que eu acho, do ponto de vista investigativo, não do ponto de vista humano,
que eu acho que é delicioso, que é aquele que ali está em cima, ao mesmo tempo que há a ponta aérea, e quando falamos da ponta aérea, a operação de evacuação teve a dimensão da ponta aérea e a dimensão de uma ponte por via marítima. Primeiro trazendo mercadorias e depois, inclusivamente, como aquele caso ali do IGE, que trouxe pessoas. E aquele apontamento delicioso é o que está ali em cima, no canto superior esquerdo, o segundo, no sentido da direita, retornados chegam em traineiras. Portanto, os pescadores do Porto Alexandre, agora falhou-me a memória. Não, Porto Alexandre, acho eu. Enfim, também não é grave. Porto Ambuim. Porto Ambuim, é isso. Porto Alexandre é Moçambique. É isso mesmo. Porto Ambuim. Que poveiros, muitos, que tinham ido também para Moçambique e para Angola, que tinham estabelecido nos anos 30, anos 40, 50, e que nas suas traineiras vieram por aí acima e foram parar a Madeira, foram parar a Lisboa, foram parar ao Algarve, e depois também aconteceu aqueles que foram para a África do Sul e que para a Rodésia, que na verdade é administrado pela África do Sul, e que ficaram em campos de refugiados na fronteira, que os sul-africanos achavam que eles não eram suficientemente brancos para se estabelecerem, e muitos foram recambiados para Portugal devido também à deterioração das relações com o governo português, meteram-nos numa ponta aérea também devido ao mais tarde e recambiaram-nos para Portugal. Portanto, isso foi um movimento massivo, trágico, e com estas são as imagens que ficaram no imaginário coletivo e que, enfim, dão conta daquilo que é, isto estamos a falar das populações vindas de Angola. Quando nós falamos, a questão de nós de facto termos aqui não quer dizer que não houvesse uma de Moçambique ou outra naquela altura, que houve, mas a grande massa foi de Angola. Esta situação, a chegada ao aeroporto, estamos a falar de 7 mil pessoas por dia no pico da ponta aérea. 7 mil pessoas por dia chegavam ao aeroporto de Lisboa. E, portanto, uma operação tremenda, que ainda por cima não se estava à espera. Não havia instrumentos, estamos a falar de um período revolucionário, do período do PREC. Portanto, uma massa humana que chega a Lisboa e algumas mantendo as relações familiares, as redes familiares, pôde contar com esse apoio à chegada. Outros que não tinham qualquer tipo de rede de apoio e ali ficaram estacionados no aeroporto de Lisboa, ou então à espera de serem encaminhados por transportes para outras zonas. Ficou também na memória coletiva esta imagem que vocês eventualmente se lembram dela, eu não, só nas fotografias, mas que povoou, não é? É uma marca da memória no território, mas que entretanto se obliterou, desapareceu completamente, que são os caixotes de madeira que o vai que não vai, o vamos que não vamos, o podemos ficar ou que não podemos ficar, vamos ficar ajustando as nossas coisas, na altura não havia contentores e, portanto, cada um, conforme as suas posses, utilizava madeiras melhores ou piores, construía os seus caixotes e enfiava aquilo que podia, quando ainda se podia. Ora se mandava um carro, depois também não se podiam, se vinham dois, também não podiam mandar-se dois, porque o partido requisita, e depois vieram neste transporte massivo de mercadorias. Eu tenho os números, mas eles estão, se tiverem curiosidade na tese, no que é o livro de Morgane de Lanet, estão todos detalhados os números da quantidade de mercadorias que ficaram durante muito tempo estacionadas na frente ribeirinha, toda vinha da Rocha Condóbitos, até ao Padrão dos Descobrimentos, por aí fora. Quer dizer, toda aquela frente ribeirinha empilhada de caixotes, muitas vezes pilhados, muitas vezes esquecidos, amontoados, deteriorados e com os pertences, que não deixa de ser, de facto, esta imagem muito impactante do Alfredo Cunha, que ficou perenizada do Padrão dos Descobrimentos, em contraste com aquilo que é a ruína do Império,
e isso marcou fortemente o imaginário coletivo, mas que depois se dissipou fortemente na memória, à medida que a integração acontecia. Agora, números. Os números são muito interessantes porque os números são os números dos retornados e quem é retornado são muito interessantes para nós também aferirmos as apropriações ideológicas sobre o tema. Várias notícias de jornais, e sobretudo jornais, inclusivamente criados para dar voz às reivindicações dos retornados e outros, como o Jornal O Retornado, com também um posicionamento político muito claro em defesa dos retornados e não só, e chegavam a dizer que eram 1 milhão. De facto, chegou-se a pensar que pudesse chegar a 1 milhão. Os números não são consensuais, mas temos duas fontes, ou melhor, temos 3 fontes que nos permitem ter uma ideia. A primeira é que, como se falava num milhão, o governo português decidiu fazer um recenseamento aos retornados. Ali está, até 30 de novembro de 1976, foram contados 463.315 retornados. Contados, portanto, que residiam, foram contabilizados no território de Portugal continental e ilhas. Mais tarde, o sociólogo Rui Pena Pires utilizou uma metodologia que foi, a partir dos censos de 1981, que incluía uma pergunta que perguntava aos respondentes no censo, a todos os portugueses que respondiam aos censos, onde é que residiam em 1973. Ora, a partir daí, as pessoas diziam onde é que residiam e ele fez as contas e chegou a um número ligeiramente superior de 471.427 residentes em Portugal, continental e ilhas, em 1981, sendo que temos aquela distribuição que ali está, 71% de Angola, 34% de Moçambique, 5% das outras colónias portuguesas, representando um incremento populacional, de acordo com estes números, de quase 5% da população, que é muito, não é? Estamos a falar de uma população que tinha 9 milhões de habitantes e, portanto, é um grande incremento populacional. Isto bate mais ou menos certo com os números que a historiadora Cláudia Castelo aferiu a partir das estatísticas da população, da população branca de Angola e Moçambique, a partir também do estudo dos diferentes censos e dos dados disponíveis, mas dados relativamente fiáveis, em 1973, e então vemos, somando as populações de Angola e de Moçambique, vemos que dá um número, enfim, um pouco superior a 500 000, e o que faz sentido, porque muitas destas pessoas, vamos ver, eu já não falo do 463.076, mas se nós pensarmos em 1971, 471.000, ora, os que morreram entretanto, os que emigraram, que foram muitos. Estamos a falar, e voltamos então à questão do próprio perfil da população colona, dos migrantes coloniais para Angola. Estamos a falar de muita gente que veio, que foi da Ilha da Madeira, muita gente que foi de Trás-os-Montes, muita gente que foi de muitos locais do país que estavam profundamente inseridos nas rotas migratórias. Tínhamos pessoas que, uns foram para Angola, outros foram para a Califórnia, não é? Uns foram para Angola, outros foram para a Venezuela, para o Brasil, e depois é interessante ver como não vieram só para Portugal no período, algumas famílias aconteceu isso, eu entrevistei várias, em que membros chegaram a Portugal e já com os planos feitos para seguir imediatamente para os Estados Unidos ou para outro local, para o Brasil também, e portanto, eu penso que e há aqui outro problema, que é, enfim, este 500 000 é um número suficientemente redondo para nós podermos trabalhar com ele, e já dizia um número grande, com uma margem de erro, e que também vem do facto que temos aqui uma diferença, que eu acho que é importante assinalar. Aqui diz população branca de Angola e Moçambique. Como é que nós sabemos que a população é branca? Não sabemos. Agora tanto tempo. Entusiasmo. Não sabemos como é que a população é branca. Porquê? Porque
não havia, a estatística racial é só até 1961. Quer dizer, quando acaba o indigenato, quer dizer que também podia existir outra população não branca, e assim aconteceu, população africana não branca, que tinha a nacionalidade portuguesa. Além disso, também existiam os chamados refugiados que não tiveram nacionalidade portuguesa. Ora, agora, distribuição geográfica é um aspecto que é também outro dos problemas de atenção a este fenómeno, ao contrário dos Pieds Noirs em França, que se estabeleceram todos no sul de França, na zona de Marselha e por aí fora, e isso provocou um grave problema de integração e também um grave problema político em França, porque essa concentração populacional veio dar origem a movimentos políticos organizados identitários, e o governo português não queria isso. E queria, de facto, distribuir as pessoas pelas diferentes regiões do país. E assim aconteceu, e até porque muitas pessoas voltaram para as suas terras de origem, dos seus pais, dos seus avós, e acontece que, portanto, há uma grande implementação em diferentes regiões do país, com uma forte representação, Bragança, Guarda, e outros distritos do interior, mas depois, com o tempo que se verifica, que em termos absolutos, a maior parte acabou por se mover para os distritos onde havia mais emprego, nomeadamente uma grande concentração em Lisboa, em primeiro lugar, e depois Porto e Setúbal. Agora, esta questão é uma questão central, e eu sei que não tenho muito tempo, eu meto-me aqui a falar e ficava aqui a falar para sempre, mas esta é uma questão central, que é central porquê? Porque ela convoca questões de memória. Toda a gente que conhece os chamados retornados, ou toda a gente que, enfim, se relaciona com este tema, sabe o quão o termo retornado é um termo controverso. Os próprios não se consideram retornados, muitos deles, e contestam o termo que lhes foi, o termo adotado para que lhes foi atribuído. Porquê? Porque o retornado supõe que estejam a regressar a uma terra de origem, não era o caso, para pelo menos 35%. 35% tinham, de facto, já nascido nas colónias. É preciso sublinhar que, de facto, ao contrário do caso francês, existe uma grande proporção de populações coloniais recentes. Porquê? Porque elas são colocadas no contexto colonial num período tardio, sobretudo do pós-guerra, e portanto as pessoas teriam lá estado 20, 30 anos, mas tiveram lá filhos que já nasceram lá, e alguns tinham ido noutras levas populacionais migratórias mais cedo. E portanto, em termos muito objetivos, ninguém pode retornar a um sítio onde nunca esteve. E portanto, logo, este é um argumento que é evidência, portanto não requer explicações. Só que não é esse o entendimento que está no enquadramento jurídico associado à palavra retornado. O retornado, na verdade, o estatuto só acontece mais tarde, eu nem sequer vou falar acerca disso agora, porque o estatuto especificamente só acontece em 76, mas o nome já estava quer na normativa, quer nas instituições criadas para o apoio aos retornados. Logo, à cabeça, com a criação do Instituto de Apoio ao Retorno Nacionais, em março de 75. Ora, o Instituto é criado numa altura, em março de 75, em que as pessoas ainda não estavam, de Angola, ainda não estavam a pensar que isto ia acontecer, porque na verdade as coisas começam a ficar feias só a partir de abril, maio, dependendo das zonas. Mas em março já se supunha, quer dizer, antevia-se que pudesse acontecer, mas também se antevia que pudessem vir pessoas dos destinos da migração portuguesa por causa da crise petrolífera e da crise de emprego. E então o Instituto é criado para enquadrar todas essas migrações, de retorno. Pronto. Acontece, porém, que as coisas, entretanto, complicam-se. E, em junho, quando há a alteração da lei da nacionalidade, as coisas já estavam complicadas, já se tinha percebido, não é, que ia haver um tal movimento de retorno. Tenho 5 minutos para terminar. Então o que é que faço?
Tá bem. E então eu vou acelerar. Eh, onde é que eu ia? E a alteração da nacionalidade em 75 vem, de facto, dar um sentido explícito à palavra retorno, que não é o do retornar a qualquer sítio. O retornado, neste quadro e no quadro da alteração da lei da nacionalidade, é o cidadão português, é a pessoa a quem foi atribuída a nacionalidade portuguesa, com base num critério, o ius sanguinis, enquanto que antes era o ius soli. Ou seja, com o contexto, a lei da nacionalidade anterior, 57 ou 58, determinava que era o ius solis, então determinava que todo aquele que nascesse em Portugal era português. Ora, no momento em que Portugal era entendido como Portugal ultramarino, portanto, com províncias metropolitanas e províncias ultramarinas, todas as pessoas que nascessem em Portugal eram portuguesas. Agora, com as colonizações, corria-se o risco, e o autor da lei foi o Almeida Santos, e ele foi muito claro em relação a isso, corria-se o risco de repente termos uma população massiva africana fugida dos contextos das guerras e das tensões do contexto colonial e das perseguições, e portanto urgia fazer a alteração da lei. Então, a partir dessa altura, o retornado, porque a lei é feita precisamente para enquadrar nacionalmente os retornados, o retornado não é alguém que retorna de facto, do ponto de vista de fazer um movimento, não é, geográfico, de mobilidade de um sítio para o outro, mas o retornado é o português. O retornado é aquele que retorna à nação portuguesa, às fronteiras da nação portuguesa. E com base nessa alteração da lei da nacionalidade, são identificados e definidos e delimitados aqueles que tinham acesso aos apoios do Estado português com vista à sua integração. Ou seja, limita-se a cidadania e limita-se o acesso aos apoios do Estado aos cidadãos nacionais. E, portanto, as outras populações são enquadradas enquanto refugiados e não enquanto retornados. E isso foi uma medida que favoreceu os retornados, nesse sentido que os enquadrou nacionalmente, mas é preciso ver que aqui cai a categoria da branquitude, na medida em que, de facto, a maior parte eram brancos, uma esmagadora maioria, mas a lei da nacionalidade por via do ius sanguinis também permitiu, quer dizer, não ia ver se as pessoas eram brancas ou não eram, eram que identificar a sua ascendência portuguesa, geralmente por via do pai, mas podia ser por outro ou do avô. E também as esposas e filhos de mulheres negras, no caso, ou enfim, esposas negras de homens com ascendência portuguesa, que podiam também não ser os brancos, mas desde que pudessem provar essa ascendência, era-lhes atribuída a nacionalidade. Portanto, o princípio da ascendência portuguesa. Eu tenho um monte de coisas para contar e não vou ter tempo para contar isto tudo, mas isto para dizer que logo no aeroporto de Lisboa, de facto, monta-se uma operação, de repente percebe-se que há aqui um problema muito complicado e monta-se uma operação de assistência com o IARN e outras organizações, como a Cruz Vermelha, logo no aeroporto de Lisboa. Bom, tendo em conta a situação calamitosa da chegada dos retornados ao aeroporto de Lisboa, há esta operação de assistência, logo à chegada, enfim, estão aqui alguns detalhes dos apoios que foram dados pelo Estado português e com apoio de organizações como a Cruz Vermelha e com, por exemplo, a questão dos valores que eram dados a cada indivíduo e família à chegada. Há também a questão dos alojamentos, foram alojados aqueles que não tinham alojamento, nem famílias para quem se socorrer para obter esse apoio, o alojamento, foram alojados em tudo quanto é lado, hotéis de 5 estrelas, pensões, tudo o que pudesse servir de alojamento foi utilizado, sobretudo em Lisboa, porque era aí que chegaram.
correu logo rapidamente o boato e a ideia de que os retornados tinham sido privilegiados, embora essa situação não tivesse sido universal, até porque houve, de facto, estes centros de acolhimento miseráveis que também existiam, como o do Balteiro na Cruz Vermelha, da Cruz Vermelha no Val do Jamor. Esta situação também dos hotéis era uma situação profundamente dispendiosa, que aliás levava quase toda a verba da assistência aos retornados, e optou-se por outras situações de alojamento que incluíram alojamentos temporários em prisões, em todos os parques de campismo, uma quantidade de escolas, a colónia balnear do século, tudo isso serviu para estabelecer estes alojamentos temporários, em que as condições eram de facto muito mais duras do que nos hotéis, e mesmo nos hotéis a circunstância não era boa, porque era uma situação que era de limbo. Houve depois também, de facto, apoios, no sentido de se criaram-se programas de crédito para o apoio à compra de propriedade e também com a construção de casas pré-fabricadas, embora muitas vezes estes processos, estas medidas não tenham sido tão bem sucedidas quanto aquilo que se pensava. De todas as maneiras, vê-se que há um caminho no sentido da integração progressiva, e à medida que se caminha para 1976, para o fim de 76 e para 77, o número de pessoas alojadas por conta do Estado foi diminuindo consideravelmente. Há outras medidas que foram muito importantes para, de facto, para o apoio e a integração da população repatriada, quer medidas do CIF de apoio à Comissão Interministerial de Financiamento a Retornados, de linhas de crédito para a criação de negócios, e muito importante também, o quadro geral da DIDOS, que permitiu reintegrar cerca de 90% dos funcionários da administração colonial na administração portuguesa, e que, portanto, isso também contribuiu fortemente para que houvesse uma normalização e também aplacar aquilo que eram as reivindicações e as próprias, a extensão social que era trazida pelos retornados. Primeiro, porque há claramente uma situação também de inveja social, com, por exemplo, notícias como esta, boato do 13º mês reverter a favor dos retornados, motorista da Praça do Rossio que se nega a transportar. Portanto, há uma estigmatização desta população, num quadro, não é, de um contexto de grande tensão social na sociedade portuguesa, mas depois também, ao mesmo tempo, um forte descontentamento dos ditos retornados, que continuou até 76, 77 pelo menos, e depois foi-se marginalizando, e que também tem muito que ver com o facto da não troca da moeda do escudo angolano ou do escudo moçambicano para o escudo português, e que, portanto, isso cria aí um problema de facto de cidadania muito complicado, porque as pessoas sentem que tinham perdido as suas poupanças, e isso provoca uma grande conflitualidade e uma grande tensão social e um grande ressentimento, vamos ver. Pronto. Estou quase a chegar ao fim, e isto refletindo sobre as questões da integração e as questões da memória. Aquilo que, no fundo, vamos ver objetivamente, não tendo acontecido situações de marginalidade social ou franjas de marginalidade social muito elevadas, houve de facto uma integração económica e social dos retornados bastante bem sucedida, ao ponto de figuras como António Almeida Santos dizer que se tratava praticamente de um milagre, e enfim, tendo em conta as circunstâncias em que acontece o repatriamento, a massa populacional e isso tudo, é preciso ver que de facto há aqui a tal história de sucesso por contar, que continua a enquadrar, a mediar a memória desta população. Não obstante, muitas vezes esta narrativa vai esconder duas coisas: as tais franjas da não integração e da pobreza e da marginalização, muitas situações de trauma psicológico, muitas situações de pobreza depois de droga, de prostituição, muitas situações de total destruturação familiar. E, por outro lado, também não dá espaço a que estes ressentimentos
se expressem devidamente no campo social, e depois acontecem estas coisas que a gente viu aqui, que são, enfim, perturbações continuadas. E esta narrativa também provocou uma invisibilização, ou uma ilegitimação da memória dos retornados. Aconteceu também um pouco em relação um pouco não, muito em relação à questão da guerra colonial, mas apesar de, isto são imagens de publicações logo no imediato, portanto estamos a falar, de facto o tema estava aí, estava no campo social, algumas destas publicações continuaram a existir ao longo dos anos, mas sem grande, enfim, prevenção na esfera cultural e mediática, e parece que de facto os retornados, pronto, aconteceu e desapareceram, não é? Porque se integraram, e isto é demasiado fácil para ser verdade, pronto. E, ora, no ambiente privado, e isto é outra dimensão do estudo que nós temos andado a fazer, que é, vamos às festas todas, e vamos aos jantares, e vamos, este foi em 2017, o encontro dos inseparáveis da Willa, nas Caldas da Rainha, há outros encontros, e vemos, de facto, estamos a falar de todos os anos, muitos milhares de pessoas, e que vêm conviver entre si, é um espaço de lembrança, e depois, no fundo, esta memória mais privada tem vindo ultimamente a transpirar também para grupos, primeiro blogs e depois para as redes sociais. Vemos o caso dos retornados e refugiados de Angola, naquela altura que eu tirei, com mais de 40 mil membros, o que é muito. E, portanto, demonstra que já há ali é como se houvesse ali um pulso, não é? Que está por debaixo e que não tem esta expressão. Só muito recentemente, 2010 por aí, é que começa a haver, de facto, um boom, que é um boom mediático, que dá muitas explicações. É porque é uma mediatização da memória, o boom da nostalgia, porque também são as segundas gerações, porque há também, de certa forma, enfim, um recuo, ou melhor, uma perda da propriedade enfim, da esquerda, vamos colocar assim, sobre a memória da descolonização e da revolução, e portanto tudo isto cria um ambiente, e também uma certa intelectualização do tema, cria um ambiente propício ao surgimento de produções populares, como o E Depois do Adeus, uma literatura mais de light, e outras elaborações, como o Tabu ou a Dulce Maria Cardoso, que são produções premiadas, o Tabu inclusivamente, no Festival de Berlim, e que vem trazer uma elaboração. Portanto, de repente o tema aparece, inclusivamente, comigo, faz 10 anos, com esta exposição, que não foi, de facto, uma tentativa, daqui muitos recortes que eu trago aqui, não foi uma tentativa de criar uma narrativa. Hoje já faria diferente, na altura foi uma escavação, foi uma memorialização da memória, quer dizer, foi uma entrada e uma tentativa de estabelecer um arquivo. Aí está, por isso é que nós escolhemos uma coisa muito minimalista e as gavetas como se fosse um arquivo, no sentido de dizer, isto é um ato inaugural para conseguirmos historicizar este passado, e ao mesmo tempo, num movimento mais memorialista, colocar no mesmo sítio que estavam os caixotes, algo que assinalasse aquela ausência e aquela tremenda presença que tinha lá estado 40 anos, e que também com uma coisa minimalista, como se fosse assim um trigger para começar a falar de outras coisas. Entretanto, isto tudo complicou-se, e agora temos estas entradas. Na altura acho que ainda vivia isto com uma certa inocência, agora já não tanto, mas continuo, como vocês podem ver, eu continuaria aqui a falar, apaixonada pelo tema, e a querer saber muito mais. Portanto, qualquer questão que me coloque, para mim é sempre uma oportunidade de aprendizagem e de saber mais. Portanto, não há pudores. Muito obrigada a eu.